Gente, eu sei que eu tô atrasado, mas será que ainda dá tempo de lançar uma lista de melhores livros de 2025? Preparei uma listagem para vocês de livros que mais me chamaram a atenção no ano passado e que eu acho que vocês podem gostar também. Essa lista tá sem ordem de preferência, mas eu montei uma ordenação do primeiro livro que eu li em 2025 até o último, separando ali as melhores leituras. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em 2025 e foi uma das melhores leituras do ano foi Intermezzo, da Sally Rooney. É um livro que fala da relação conflituosa de dois irmãos, em que muitas coisas não são ditas, muitas coisas são colocadas ali debaixo do tapete, mas que uma hora esses aspectos chegam à superfície. Livro muito bom, muito bem escrito, com mudança de foco narrativo e mudança de voz que eu achei muito bem feito, muito legal a leitura. Em seguida, teve Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, considerado por muitos o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. É um livro que é muito influenciado pelas correntes literárias daquela época e que tem, assim, na forma trágica com que a autora conta a história, uma demonstração do ponto de vista da autora em relação ao Brasil, em relação ao processo de escravização, em relação aos processos raciais no país. Uma leitura muito forte, mas muito instigante também. Em seguida, Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso, uma autora contemporânea muito interessante. Este aqui é um livro de contos, muito difícil até definir qual conto que eu mais gostei, mas definitivamente teve um que mais falou comigo, que era sobre uma personagem que não sabia dizer não, que aceitava tudo, né, que se colocava ali num lugar secundário em relação às outras pessoas, e o que isso acaba fazendo com ela no final do conto. Muito bom livro, e muito difícil escolher qual dos textos que mais eu gostei, porque são todos muito bons. Detalhe Menor, da Dania Schible. Primeiro livro palestino que eu li na vida. Esse livro tem duas linhas do tempo diferentes, uma no passado e uma no presente. No presente, nós temos uma jornalista que está investigando um ato de violência que aconteceu com uma jovem palestina muitos anos atrás. E esse muitos anos atrás é a primeira parte do livro. Muito bom, muito forte, fala muito sobre os processos que aquela região está passando. Muito forte, mas é necessário. Operação Impensável, da Vanessa Bárbara. Gente, que livro diferentão na estrutura. Essa narrativa é sobre o término de um casamento, sobre como duas pessoas vão se distanciando e sobre como um casamento pode terminar de uma maneira muito traumática e muito violenta também. Não no sentido de violência física, mas no sentido de violência psicológica. A estrutura do livro é toda diferente, mistura resenha de filme, mistura é, relatos, mistura narrativa. Muito bom, muito original e muito bem escrito também. Gostei demais. Orbital, da Samantha Harvey, sem dúvida foi um dos livros mais lindos, se não o mais lindo que eu li em 2025. Fala sobre alguns astronautas na estação espacial que fica rondando a Terra, seus conflitos e como seria imaginar, né, viver no espaço por um tempo e as consequências que isso tem na nossa psique. Livro lindo, 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 muito bem escrito, de uma forma totalmente sensível. E assim que eu terminei de ler, eu sabia que ele ia me acompanhar por muito tempo. E tem sido assim. Um quadrinho, Black Paradox, do Junji Ito. O Junji Ito construiu ali um universo em que, sem dar nenhum tipo de spoiler, mas um objeto chega aqui na Terra. Um objeto, digamos, que talvez não seja desse mundo. E o contato que essas pessoas têm com esse objeto e as consequências que a vida dessas pessoas tem quando elas têm contato com esse objeto. E o que a humanidade vai fazer diante disso. Muito fora da casinha, muito diferente, mas muito bom e uma leitura muito rápida também por ser um quadrinho, vale muito a pena. Coração Sem Medo, do Itamar Vieira Júnior, um livro que me deixou muito agoniado, porque o livro fala sobre desaparecimento. Nós temos uma mãe procurando por um filho em Salvador, a Rita Preta está procurando pelo seu filho mais velho, e eu comentei no vídeo resenha que eu fiz sobre o Coração Sem Medo que história de desaparecimento me deixa muito agoniado, porque é uma situação que eu não consigo nem imaginar de tão difícil que deve ser. Mas o livro é extremamente bem escrito e ele faz parte de uma trilogia, lá que começou com Torturado, depois veio Salvar Fogo e agora termina com Um Coração Sem Medo. Vale muito a leitura. Este é o Mar, da Mariana Henriques, também um livro muito diferentão, com uma estrutura muito diferente, uma história muito diferente, na verdade, além da estrutura, mas fala sobre alguns seres mitológicos que fazem parte da construção de mitos e de lendas do rock, e são criaturas que se alimentam dessa devoção dos fãs, dos fã-clubes ou dos fandoms, né, como é chamado hoje em dia.
Muito bom, muito diferente meu segundo contato com a Mariana Henriques, que valeu muito a pena, já quero ler as outras coisas dela. E por fim, um dos últimos livros que eu li em 2025, O Que Sei de Você, do Eric Shakur. É um livro que se passa no Egito. Ele tem uma parte no Egito e algumas outras partes do mundo também, mas a maior parte da história se passa no Egito, sobre um médico que se envolve ali com um homem mais jovem, um homem mais novo, e as implicações que isso tem em sua vida, por conta da homofobia, por conta da pressão social, por conta dele não ser uma pessoa assumida. Uma leitura muito doída, mas muito bem escrita também, muito bela e muito poética. Eu gostei bastante. Então é isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras de 2025. É muito difícil eu eleger qual dos livros foi o que eu mais gostei e qual foi o que eu menos gostei, porque é muito subjetivo e às vezes a gente tem contato com alguma obra de arte que fala mais com a gente naquele momento e não fala tanto em outros momentos. Então tudo depende, é muito subjetivo. Mas esses foram meus destaques de 2025. Comenta aqui se você leu algum e me deixa alguma dica também de leitura para 2026.